Olá pessoal, eu sou a Rafa e você está no canal Mania de Artesã. Hoje a gente vai embarcar numa aventura com a segunda bolsinha das emoções de Divertidamente. E essa é a Nojinho. Gente, eu não tô sabendo lidar com a Nojinho, ela é muito fofa. Cada detalhe de verdade, eu amei bastante ela. Eu espero que vocês gostem também e que aceitem embarcar nessa aventura aqui comigo e fazer essa bolsinha. Já deixa seu like e seu comentário se você quer alguma outra ou algum outro personagem ou qualquer coisa que você queira. Então, bora lá aprender. Bom, pessoal, para começar então a gente vai precisar de uma linha em um tom verde assim, pistache. Essa daqui é o Greenery da Anne, que eu vou trabalhar em fio duplo com ela, tá? Um verde mais escuro que é pro cabelinho. Depois eu vou pegar o nome dessa cor que eu não lembro aqui. Eu vou usar também, opcional aqui, tá? Essa linha de bordar, a meada, tá? Na cor, no código 238, que é, na verdade, pra bordar a parte do olhinho, mas dá pra fazer com outra linha também. Agulhas, né, pra bordar, pra costurar. E eu vou precisar também de um pedacinho de feltro branco pro olhinho dela, tá? E uma corzinha rosinha, assim, ó, mais ou menos, que é pra bordar a boquinha dela, tá? Então, vamos começar. Bom, vou começar, então, fazendo correntes, tá? Quantas correntes? Eu fiz 45, porém, você pode fazer quantos você quiser, tá? A minha com 45 correntes, que eu tenho ali já semi-pronta, ela ficou com 22 centímetros de largura, tá bom? E aí, vocês vão fazer conforme vocês entenderem que é legal, que é adequado pro tamanho de quem vai usar. Que há um tamanho legal para vender, por exemplo, que você às vezes já tem uma clientela, né, nesse sentido, assim, de bolsa ou de personagem. E aí, você conhece e sabe que aquele tamanho vai ser legal, tá? E aí, olha, aqui eu vou fazer apenas para demonstrar, porque é tudo a mesma coisa, né? Eu vou voltar na segunda corrente fazendo pontos baixos, tá? E aí, a gente vai trabalhar em pontos baixos por todas essas correntes aí que você resolveu fazer, a quantidade ideal para você, para o seu trabalho personalizado, tá? Então, vamos fazendo aqui até chegar no último ponto ali. Bom, aí aqui, para chegar, ó, no último ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixo desse lado e vou fazer um outro ponto baixo junto, que é pra gente poder dar a nossa voltinha no nosso trabalho, tá vendo? E vamos trabalhar do outro lado de lá, olha, vamos trabalhando do outro lado das correntes, até chegar lá no nosso último ponto. Esse trabalho aqui é importante frisar que você pode tanto fazer ele como se fosse o amigurumi, né? Que não temos. Não é um término de ponto, mas assim, a gente não faz ponto baixíssimo e sobe corrente, e começa com uma corrente, ponto baixo na carreira seguinte. A gente trabalha de forma contínua, né? Ou você pode fazer isso, tá bom? Fechar com um ponto baixíssimo, subir uma corrente e começar. Então, vim aqui, cheguei no meu primeiro ponto, vou fazer mais um ponto junto com ele. Eu vou trabalhar de forma contínua, porque eu já estou acostumada dessa forma. Então, vou vir aqui e vou começar a trabalhar pontos baixos. Se você quiser, você pode marcar, tá? O seu início aí. Se você for se confundir, pode colocar uma linha e marcar a sua carreira de inícios para você poder saber aí onde começa, aonde termina. Eu não marquei, tá? Porque daí eu vou contando as carreiras e eu sei que o meu início vai estar bem no meu meio aqui, bem centralizado na lateral, tá? E aí, a gente vai fazer
ponto sobre ponto, por quantas carreiras vocês quiserem, tá? Então, a gente vai fazer apenas nesse primeiro momento aqui, carreiras de repetição. Porque como se trata de um trabalho que a gente vai colocar enfeites nele, a gente precisa ser o mais próximo do amigurumi possível para que a gente possa conseguir bordar, para que a gente possa conseguir colocar os detalhes. Se a gente enfeita demais a bolsa, não vai ficar bacana, não vai conversar. Se fosse detalhes como, por exemplo, a bolsa das princesas, que aí eu fosse fazer o amigurumi à parte e colocar o detalhe nela, aí seria diferente. Mas como esse daqui, o rosto, é questão de rostinho, já vai embutido na própria bolsa, então não vai ficar legal se a gente ficar fazendo muito enfeite, tá bom? E aí, a gente vai continuar aqui, olha, tá vendo? Eu cheguei já no final da minha outra carreira aqui, da minha segunda carreira, vou continuar. Gente, no começo parece que não vai virar bolsa, tá? Até eu tenho essa impressão todas as vezes, assim, mas eu confio que daí lá pela quarta, quinta, sexta carreira, ele começa a virar assim a bolsinha, tá bom? Então, pode ficar despreocupada aí que dá certo, que ela vai virando bolsinha, ela vai subindo. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês as carreiras que eu já fiz, quantas foram e dar o acabamento na bolsinha. Eu fiz aqui 29 carreiras, tá? E ela ficou com 14 centímetros e meio, então ela vai ficar aí com mais ou menos 15 centímetros a hora que a gente terminar essa daqui, tá? Então, eu vou vir aqui, vou agora, sim, fazer um ponto baixíssimo aqui no meio, na lateral, né, pra eu poder subir as minhas correntes. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou pular o meu próximo ponto, vou vir no outro, fazendo um ponto alto. Faço uma corrente de separação, pulo esse, vou no outro. Uma corrente de separação, pulo o meu próximo, vou no outro. E assim eu vou trabalhar por toda a minha volta, porque aqui eu vou passar uma fita, um fio de correntinha, algum detalhe que eu queira, né, para poder fechar a bolsinha. E aí, eu também posso colocar o botão aqui, ó, ou posso simplesmente deixar dessa forma, como se fosse um saquinho, né? Então, vocês vão ver aí o que é melhor para vocês. Vou terminar essa carreira aqui e já volto com vocês para poder fazer a alça. Não arremata, tá? Eu vou fazer ela direto. Terminei aqui, ó, para fechar, fiz uma corrente de separação, vou contar 1, 2, 3 e vou fechar. Daí, perceba que ela fica ou aqui com o espacinho, né? E aqui também, ó, né? Com a corrente de separação. Vou virar o meu trabalho e vou voltar aqui com um ponto baixíssimo por 2 vezes, até chegar aqui, ó, no meu... nessa parte que eu fiz o ponto alto, né? E aí, eu vou subir correntes até a quantidade de correntes que você quiser para a sua alcinha, tá bom? Eu faço aqui por volta de 150 alcinhas para uma criança pequena, de 3, 4 aninhos de idade, tá? Pode fazer mais, pode fazer menos, pode fazer assim, quero bolsinha de mão, ao invés de tiracolo, ao invés de colocar, de ser daquelas bolsinhas de colocar do lado, não tem problema, faça aí a quantidade de correntes que você achar legal pro tamanho de quem vai usar, tá bom? Então, vou fazendo aqui. Feita a quantidade de correntes que você quer, você vai fazer mais 2 correntes, tá? Vou laçar o meu trabalho, contar 1, 2, na terceira, eu venho e faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada uma das minhas correntes, tá?
até chegar lá ao final. Neste momento aqui, eu não vou ainda colocar deste meu outro lado, tá? Eu só vou voltar mesmo fazendo os pontos altos para cada uma das minhas correntes, até chegar lá na minha primeira corrente que eu fiz, tá? Agora, para fazer a segunda carreira da alcinha e última, tá, gente? Eu vou voltar aqui, ó, fazendo ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo e outro ponto baixíssimo, tá? Até chegar aqui, ó, neste outro ponto baixo, ponto alto que eu fiz. Aí, eu vou vir aqui, viro o trabalho e começo a tecer pontos altos, olha. Lá em cima dos meus outros pontos altos, normal, tá? Dá pra fazer como eu fiz da ansiedade, como eu fiz da lhama, que eu teci a parte, né, a alcinha, e depois costurei. Mas a minha mãe tá me ajudando a fazer essas bolsinhas, que é pra doar pras crianças lá do Rio Grande do Sul, através da ONG Abraços Quentinhos. E aí, ela me fez uma pergunta na hora em que ela chegou na bolsinha, na alcinha, né? E eu pensei, por que não colocar junto? Acabei que essa daqui eu estou fazendo junto, porque uma segunda bolsinha da ansiedade eu fiquei curiosa para testar para ver se dava certo. E deu certo fazer desse jeito, achei até mais fácil. Então, agora eu estou trazendo desta forma aqui para vocês, tá bom? Então, vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no meu último ponto alto lá do outro lado das nossas correntes. Aí eu volto com vocês para fechar e fazer os detalhes da nojinho. Agora, para prender aqui, ó, eu fiz até o último ponto baixo, até o último ponto alto, né? Aí, ó, eu vou colocar nesses três aqui, ó, no do meio, da lateral, no de cá e no de cá, assim como eu fiz no outro lá, pra poder ficar certinho. E vou prender eles aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Daí eu posso arrematar e vamos para os detalhes do rostinho e do cabelinho dela. Agora, a gente vai pegar e vai fazer aqui o desenho no feltro. Primeiro, vamos fazer num papel sulfite, olha. Eu não sei se dá pra vocês verem aí, mas eu desenhei aqui, eu desenho mal, mas eu desenhei como eu queria, né? Pra eu ter noção de onde é a boquinha, onde é o narizinho, onde é o olhinho, tamanhos, proporções, tudo pra eu poder fazer aqui, tá? E aí, eu fui apenas riscando, né? O formato do olho dela, ele é mais largo pra cá, né? Pro canto do rosto, e vem afinando em relação ao nariz. Então, eu fiz isso, né? Eu desenhei, e aí eu peguei o tamanho que eu queria, o meu olhinho daqui, ó. Eu quero mais ou menos esse tamanho. Então, eu fui lá e desenhei na folha de sulfite. E agora, eu vou pegar este molde e vou recortar no feltro, tá? Pode ser que o seu saia até melhor do que o meu, tá, gente? Porque eu não sei desenhar bem, não. Tento. Ou pode ser que você tenha que apagar várias vezes, tá? Porque eu também fiz isso. E aí, olha, tendo os dois aqui, eu vou fazer assim, ó. Ele vai ficar assim, com a distância mais ou menos assim. E aí, eu vou fazer um buraquinho nele aqui, ó, Eita, eu ia fazer na ponta. Eu quero um na ponta e outro olhinho mais pro finalzinho, tá? Ela vai estar olhando de canto, com os dois olhinhos. Então, eu vou fazer um buraquinho aqui, que é pra poder prender o meu olhinho de trava.
Se você quiser colocar o olhinho de trava já colorido na cor verde, tudo bem, tá? Eu vou bordar porque eu acho que fica mais legal, fica mais manual, né? Então, vou colocar ele aqui já. Vou prender pra fixar. Coloquei mais pra baixo aqui, ó, porque a gente ainda tem o cabelinho, tem a sobrancelha dela. E esse daqui eu quero mais pro canto, tá? Então, eu vou colocar aqui, nessa parte do cantinho do olhinho aqui, aonde é em direção ao nariz. Aí, eu vou vir aqui, na mesma direção, né? E vou prender, tá? Aí, a gente vai... Eu vou travar aqui. E vou fazer com vocês o bordado do olho. De dentro do olhinho. Que eu vou fazer com a meada mesmo, tá? Fazer com uma agulha mais fininha, porque a gente vai passar pelo feltro, né? Então, acaba ficando mais fácil, tá? Então, vou dividir aqui a minha linha, vou desfiar ela. E aí, olha, eu vou vir aqui e vou fazer igual eu fiz no olhinho do meu ansiedade, tá? Então, eu vou colocar no meio, vou ir até o outro lado do meio aqui, ó, até o meio do outro lado do olhinho. Vou voltar no mesmo lugar. Vou passar de novo. Faço isso umas 2 ou 3 vezes, ó, em cada lugar. Vou vir aqui e vou fazer de novo. E aí, eu vou voltar no mesmo lugar de novo. Só que agora eu vou fazer a parte da outra parte ali, ó. Então, vou vir, ó, pra cá, tá? Se você quiser colocar uma colinha, pode. Ou eu já te ensino. Vou ensinar agora. Vem aqui, ó, na pontinha, ó, na parte de cima. E coloca, pega aqui, ó, os 3 e coloca assim, juntinho, que daí ele não sai mais, tá? Aí, ó, vou vir aqui. Vou fazer a mesma coisa por mais 2 vezes. Depois eu prendo ali, ó, do mesmo jeito que eu prendi o outro. E aí, eu vou bordar o outro lado do nosso olhinho dela, tá? Vou bordar do mesmo jeito, depois vou fazer aqui com você a sobrancelha dela. Olha. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a mesma cor da minha bolsinha. Vou fazer o narizinho dela. Então, vou deixar ali, ó, um pedaço. E aí, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui um pouquinho pra depois do nariz, um pontinho depois do nariz, um pontinho depois do nariz. O meu aqui deu 1, 2, 3, 4 pontinhos. E isso, ó,
uma, duas, três carreirinhas pra baixo. Então, ele vai ficar aqui centralizadinho. E aí, eu vou passar aqui, ó, 2 vezes. E depois, eu vou vir fazendo o seguinte. Assim, ó. Vou passar por dentro dessas 2 linhas aqui que eu passei. E vou criar um relevo no narizinho dela, ó. Vou segurando a linha lá de trás, né? Senão ela solta. Essa parte do olhinho ali que tá sobrando, né? Vocês pode costurar com uma linha branca bem fininha, tá? Ou vocês podem colar, tá bom? Depois eu vou mexer nela ali. Olha lá. Ele vai ficar, tá vendo, ó? Um relevo, porém bem discretinho, porque o nariz dela é bem bonitinho, bem empinadinho, né? Posso voltando assim, ó, pra poder deixar ele mais marcadinho. E aí, eu arremato. Agora, eu vou pegar a cor que eu vou usar pra fazer o cabelinho, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó. E fazer os cílios dela. Ela tem 3 cílios bem grandes, né? Então, eu vou vir aqui e fazer um pra diagonal. 1, 2, 3. Posso até marcar bem esse cílio, um mesmo cílio aqui, ó, 2 vezes, porque o cílio dela é uma marca, né? Ele é bem marcante, dá pra identificar ela por isso. Aí, eu venho e faço outro. Venho aqui bem pertinho, ó. Não no mesmo buraquinho, mas bem pertinho. E vou fazer outro em diagonal também, só que um pouquinho mais separado, tá? Novamente, venho aqui, ó. E faço o outro um pouquinho mais reto, ó. Ele tem uma leve diagonal, mas ele tá mais pra retinho do que pra diagonal, esse daqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do meu outro lado. Gente, esqueci aqui, ela tem a sobrancelha, ó. A gente vai pegar aqui na rente ao olhinho. Cadê o paninho dele? Tá aqui, ó. Obrigada. Seu paninho. Ó, assim, tá? Então, eu posso também vir aqui e fazer a mesma coisa que eu fiz no olhinho, pra deixar ela bem segura aqui em cima. Dar um pontinho, até porque ela vai dar uma divisãozinha bonitinha na nossa sobrancelha, ó. E aí, eu faço o outro lado do mesmo jeito. Boquinha de nojo. 2 carreiras pra baixo do meu narizinho. E é deixa eu ver, um pontinho pra cá do nariz e um outro pontinho pra cá do nariz. Vai dar 1, 2. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7.
eu venho na linha de baixo no meu 7º ponto para dar, não é a sensação de sorriso, mas a sensação de erguido, sabe? Aquele nojinho. Olha lá. Mas em contrapartida, ela não é triste, né? Ela só tem nojinho. E aí, agora a gente vai pra parte do cabelinho. Pode fazer um blushzinho nela, que ela é bem marcadinha, bem bonitinha. Eu vou fazer aqui. Olha lá, assim. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Calma aí, mais, tá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Acho que 30 dá. O cabelo dela é bem jogadinho pro lado, tá? Então, vou voltar aqui, ó, fazendo ponto baixo sobre cada corrente, tá bom? E aí, depois eu vou mostrar, daí assim que a gente terminar, eu mostro aqui pra vocês como que a gente vai fazer a parte do cabelinho dela. Bom, terminei aqui e fiz 14 correntes. Aí, porque assim, aqui, ó, a gente vai trabalhar dessa forma, ó. A gente vai colocar aqui o cabelinho e aí a gente vai, a franjinha, ela vai começar de cá pra, daqui, né, pra cá. Então, a gente vai fazer 14, vou vir aqui, ó, na minha segunda corrente, vou fazer ponto baixo. Vou fazer ponto baixo por todas essas correntinhas aqui que eu coloquei, que eu subi, né, até o finalzinho ali. Agora, ó, eu vou vir aqui na minha segunda corrente do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir mais 14 correntes, tá? Posso fazer assim por mais 2 vezes, tá? Fiz aqui, ó, 8 cabelinhos, tá? 8 fiozinhos de cabelo com 14. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá? E aí, eu vou fazer mais 4 de 19. E a gente vai aumentando, assim, gradativamente, tá bom? Aos pouquinhos. A costura. Eu gravei, mas não gravou. Não sei o que aconteceu. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tinha feito esse daqui, tinha terminado com 29 correntes e voltando em pontos baixos. E daí todo o resto, né, que sobrou ali, eu fiz dessa forma. E essa daqui eu fiz com 12 correntes, voltando em ponto baixo, né, a primeira carreira, e depois todas as outras aqui eu fiz da mesma forma que eu fiz essa última, tá? 29 correntes e voltando com pontos baixos. E aí, olha onde eu costurei, tá? Que esse daqui que é o pulo do gato. Eu costurei, ó, corrente com corrente, tá vendo? Quando você colocar alguma coisinha ali, alguma fitinha, alguma corrente, né, ali, qualquer coisa que você queira colocar, um cintinho de couro para poder fechar, qualquer coisinha, não vai interferir, porque tá só aqui, ó, tá só nessa parte. É que agora eu já costurei, vocês não vão conseguir ver, porque eu costurei aqui pra baixo, né? Mas olha, tá vendo, ó?
ela não fica, que essa parte aqui, ó, ela fica soltinha, tá? Então, é corrente com corrente. E depois, a gente vai vir prendendo, vai jogar de ladinho, assim, ó, porque o cabelinho dela é de ladinho, tá? E o outro também, jogando desse lado de cá. E pro cabelo ficar esvoaçante, ficar com movimento, ficar bonitinho, a gente vai costurar só aqui, ó, na partezinha de cima. É um pontinho de nada em cada um, em cada cabelinho, tá? Pode sobrepor o outro, ó, aqui tem alguns sobrepostos. Esse daqui mesmo, ó, ele tá soltinho, sobrepondo o outro, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se você ficou comigo até o final, deixa seu like. E eu espero você no próximo vídeo com uma terceira emoção.